Estamos sempre, Senhor, na Tua presença. Amém. Amém. Miriam, pode fazer a leitura do Evangelho para nós? Vamos colocar de pé para recebermos a leitura do Evangelho de Marcos, de Mateus, capítulo 3. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Palavra do Senhor, palavra Graças de à salvação, graças graças a Deus. Podemos assentar? Lucas, traz uma Bíblia lá para mim, por favor. Esqueci de trazer a Bíblia aqui para o púlpito. Nosso irmão Reinaldo já esteve na Igreja Católica, deve estar achando até parecido um pouco, né? Esse momento da palavra aqui, né? A gente faz a leitura e a gente canta o aleluia, a gente faz essa aclamação da palavra também, porque não é só uma tradição católica, isso é uma tradição das igrejas protestantes históricas também, né? Então a gente recebe a palavra de uma forma parecida. O importante é que a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo celebrada, né? E hoje, então, nós nos lembramos desse episódio do batismo do Senhor Jesus. O batismo de Jesus é uma situação um pouco parecida com a crucificação, no seguinte sentido. Jesus tinha que ser crucificado? Ele fez alguma coisa para merecer ser condenado à cruz? Não. Ele era inocente. O que ele fazia era contrariar a opinião, a pregação, né, da liderança religiosa de Israel. Isso é verdade. Mas dizer que ele cometeu algum crime, e a cruz era reservada, assim como pena de morte, por quem cometia algum crime hediondo, latrocínio, né, roubo seguido de morte, coisas desse tipo, né? Ou então revolta política, alguma coisa assim, traição à pátria, sei lá. E, no entanto, Jesus foi crucificado. Ele tinha que ser crucificado. A gente sabe que ele tinha que ser por outros motivos, né? Havia um plano, um propósito de Deus na crucificação de Jesus, e por isso ele se entregou à morte e à morte de cruz. Ele enfrentou isso, né? No batismo foi mais ou menos a mesma coisa. Jesus precisava ser batizado, né? O batismo era um símbolo de arrependimento. A pessoa vivia uma vida de pecado, uma vida contra ou ignorando a vontade de Deus e tal. Então ela procurava lá o João Batista lá nas margens do Rio Jordão para renovar a sua vida, para ser lavada dos seus
pecados para mostrar o seu arrependimento no sentido bíblico do termo, né? Arrependimento bíblico não é só aquela coisa, não é só remorso pelo que fez de errado, mas um propósito de mudança de vida. Então, para isso é que existia o batismo de João Batista. E, no entanto, Jesus, então, comparece lá no Rio Jordão para ser batizado por João. Eu sempre imagino, né, essa cena do batismo de Jesus, mais ou menos assim, porque muita gente estava procurando João Batista para ser batizado. Então, aquela fila, né, os discípulos de João lá distribuindo senha, né, para ver quantas pessoas iam ser batizadas ao longo do dia, aquele trabalho todo, e Jesus chega e entra na fila. E aí os discípulos de João Batista olham assim e dizem, aquele rapaz não é o primo do mestre? O primo de João Batista? Diz, lá de Nazaré, não é? É. Eles vão lá, falam com o João Batista e dizem, mestre, aquele seu primo lá de Nazaré está aqui na fila. Diz que é o Jesus? É ele mesmo. Diz, não, gente, manda ele entrar, ele não tem que pegar fila não, que é isso? Chama ele lá. E aí João então manda Jesus furar a fila, né? Aí diz, que isso, rapaz, você está pegando fila aqui, você não precisa disso aqui não. Tal. Diz, o que você veio fazer aqui? Ele disse, não, eu vim ser batizado. Mas batizado? Você que tem que me batizar. Né? É isso que o texto narra aqui, né? Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? João Batista não estava entendendo a dinâmica do processo, a necessidade de que Jesus tinha que ser batizado, não é? Mas Jesus disse, olha, vamos fazer as coisas do jeito que tem que ser feito, de acordo com a justiça, e justiça significa de acordo com a vontade de Deus. Vamos cumprir toda a vontade de Deus aqui, e Deus me falou que eu tenho que ser batizado. Então tá bom. João leva Jesus para a beira do rio, né, mais ou menos uma profundidade ali, pega com as mãos a água, joga na cabeça de Jesus. Essa é digamos assim, a forma mais provável, mais aceita do batismo de João, né, que seria por derramamento, que não seria aquela forma clássica que as nossas igrejas adotam, né, de mergulhar a pessoa e tal. Seria essa de lavar a pessoa assim pela cabeça. E aí então, nesse momento, acontece aí sim uma coisa diferente. Porque quando Jesus então sai da água, eles veem alguma coisa pairando sobre ele, assim, que como se estivesse esvoaçando, né, em cima de Jesus. E para as pessoas entenderem mais ou menos a imagem como é que dizem que é como se fosse uma pomba voando em cima de Jesus. Alguma coisa assim, né? E uma voz dos céus aparece dizendo, né, é ouvida, este é o meu filho amado em quem me comprazo, ou este é o meu filho amado que me agrada. Vamos entender então esses acontecimentos, né? Esse Espírito de Deus que paira sobre Jesus, né, nos lembra de quê? Nos lembra da criação do mundo. Nos lembra da criação do mundo, porque quando o mundo foi criado, o Espírito de Deus, né, o que está escrito lá no livro de Gênesis, ele pairava sobre as águas, ele como que voava assim por sobre o mundo
em fase de criação, não é? E só existia uma massa líquida ali, só existia água. Com o tempo que foram surgindo o mar, a terra, as plantas, os animais, mas o Espírito de Deus pairava. Então, da mesma forma que o Espírito de Deus se manifestou na criação, se manifestou também no batismo de Jesus. Ao lado ali das águas do Rio Jordão, aquele mesmo Espírito pairava. Ele ficou visível para as pessoas que estavam olhando para Jesus naquele momento. E a seguir nós temos então uma declaração de uma voz dos céus, a voz de Deus Pai, primeiro afirmando, confirmando, declarando a Jesus Cristo como o seu Filho e dizendo, olha, este é o meu Filho amado, que me alegra, que me satisfaz, que me dá prazer, porque Jesus estava ali cumprindo a vontade do Pai. E o Pai se alegrou em ver, então, Jesus sendo ali batizado, obedecendo uma das coisas que ele tinha vindo fazer na terra. A outra foi mais adiante, alguns anos depois, na cruz. E Jesus também obedeceu e obedeceu de uma forma resoluta no caminho da cruz, caminho da obediência. Então a gente vê aqui a presença de quem? A presença da Trindade, a presença do Filho ali sendo batizado, a presença do Espírito ali esvoaçante, pairando sobre aquela cena, e a presença do Pai afirmando com a sua palavra, declarando quem era realmente Jesus Cristo. Por isso que o nosso batismo nas nossas igrejas, ele é trinitário, ele é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Porque eles três estavam presentes no batismo de Jesus. O fato é que existe um outro simbolismo também muito forte nesse momento do batismo, que é o seguinte. Quando Mateus escreve o seu evangelho, ele segue um roteiro que a gente vai percebendo assim, é mais ou menos como se ele estivesse recontando a história de Israel, a história do povo de Deus. E esse momento do batismo aqui, ele se encaixa exatamente naquele momento da travessia do Mar Vermelho. Ah, mas o que tem a ver? Não tem a ver. Existia uma água para ser atravessada, existia um mar para ser transposto e o povo passou pelo mar, não é? Talvez não tenha sido exatamente daquela forma que Hollywood ou as nossas novelas descrevem, né? Assim, aquelas duas paredes de água assim, se abrindo e o pessoal passando no meio, né? Há diversos estudiosos, diversos teóricos, que dizem que em determinada época do ano o Mar Vermelho, na pontinha do Mar Vermelho, dá para você passar de um lado para o outro, sair da África e entrar na Península Arábica, que dá pé. Então, aquele povo todo aproveita esse momento da maré ou que a natureza permitiu e faz essa grande travessia, né? Ah, mas não era um milagre? Eu disse, gente, Deus realiza milagres na nossa vida usando situações do dia a dia. A gente não vê coisas extraordinárias acontecendo toda hora.
Às vezes sim, às vezes a cura de uma doença a ciência não explica. Há coisas que a ciência não explica que acontecem na vida da gente. Mas há milagres que acontecem na nossa vida que a ciência explica, mas o momento em que eles aconteceram, as circunstâncias que ele aconteceu, todo o cenário que nós estamos vivendo, a gente sabe que aquilo ali é um milagre, sim. Não é? Então a mesma coisa aconteceu com o povo de Deus, que atravessou o Mar Vermelho na hora certa. Porque quando depois o exército de Faraó tenta fazer a mesma travessia, não consegue. E a travessia do Mar Vermelho significa como se costuma falar mesmo, um divisor de águas. Significa uma nova vida para aquele povo. Eles ainda estavam no Egito, até ali, até a beira do Mar Vermelho. Quando eles atravessam para outra margem, eles não estão mais no Egito. Eles estão no deserto. E não tem mais como voltar. É igual aquela história de atravessar e dinamitar as pontes. Não tem mais volta. É um ponto sem retorno. Então, o batismo de Jesus foi também um ponto sem retorno. A partir dali, Jesus não seria, digamos assim, mais a mesma pessoa. Porque ali começa o ministério de Jesus Cristo. Ali começa o ministério de Jesus Cristo. E ele vai para onde? Depois do batismo. A gente vai ver depois, né? Lendo o Evangelho de Mateus. Ele vai para o deserto. Ele vai para o deserto passar 40 dias e 40 noites. Da mesma forma que o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho e foi para o deserto. Passar o quê? 40 anos. Olha o simbolismo que Mateus tinha em mente ao escrever o seu Evangelho. Está vendo? Nós todos somos, né, que fomos batizados. E é muito interessante esse domingo aqui para a gente lembrar desse momento, né? Fomos batizados às vezes pequenininhos, né, na infância e tal, mas confirmamos o nosso batismo. Assumimos o nosso batismo. E nós somos chamados também, após o nosso batismo, a caminhar por esse deserto, que é a nossa vida com as suas lutas, com as suas tentações, com as suas vitórias, com as suas derrotas também, da mesma forma que o povo de Deus teve que caminhar no deserto do Sinai, rumo à terra prometida. E da mesma forma que Jesus Cristo também caminhou pela Galileia, pela Judéia, por Samaria, por Decápolis, por Fenícia, por Jerusalém, por Betânia, enfim, por todas aquelas regiões, enfrentando também todo tipo de desafio, de obstáculo, com alegrias também, e com festas, e com tristezas também, vivendo a sua vida plenamente no seu ministério, até o momento em que ele teve, então, o encontro com a morte e depois a ressurreição. A caminhada do povo de Deus e a caminhada de Jesus são também a nossa caminhada. Também são a nossa caminhada, que cumpre agora 360 e poucos dias, ou 350 e poucos dias nesse ano de 2023. Nós somos, então, chamados a fazer essa travessia, nós como batizados, né, tendo a companhia de Deus e do Espírito Santo, da mesma forma que Jesus também teve essa mesma companhia, da mesma forma que ele tinha consciência da sua missão, daquilo que ele deveria fazer, daquilo que ele deveria compartilhar, do que ele deveria viver. Então, vamos, neste
começo de ano, lembrar, né, desse episódio do batismo de Jesus e também porque é o nosso próprio batismo. Da mesma forma que a morte de Jesus na cruz também é a nossa própria morte. Jesus é batizado para que tenhamos uma nova vida caminhando por esse mundo. Jesus foi morto para que tenhamos uma vida eterna também neste mundo. São as duas etapas, as duas coisas que Jesus fez em obediência ao Pai e que nós desfrutamos, né? Porque Jesus passou por isso e cumpriu a vontade do Pai, porque Ele é o Filho de Deus, no qual o Pai se alegra. Amém? Amém. Vamos então nos lembrar também dessa nossa caminhada, né? De estar participando do nosso ministério, né? De estar contribuindo, de estarmos sendo solidários, estarmos juntos como igreja também, nos lembrando, né? Da mesma forma que os magos que vieram do Oriente, que foram lembrados essa semana, né? Daqui a pouco a gente já pode desmontar a nossa decoração natalina, né? Porque os reis que vieram do Oriente, os magos, os sábios que vieram do Oriente, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Que nós tenhamos também as nossas ofertas, os nossos tesouros, para depositar aos pés do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos então nos preparar para receber os elementos da